Quem está com calor aí? Bastante, né? Irmãos, eu fico pensando nesse calor intenso que nós estamos vivendo agora, e eu começo a fazer uma ligação assim com o cumprimento das profecias bíblicas, né? E aí você vai lá em 2 Pedro, né? Que fala ali, que diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mais adiante ainda diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então a gente vê que o fogo é um elemento que faz parte do, vamos dizer assim, do desfecho profético de tudo aquilo que o Senhor disse que estaria acontecendo nos últimos dias. Só uma pergunta, está ligado aqui? Está ligado? Ok. Então, irmãos, eu fico pensando, a gente começa a olhar para o que está acontecendo à nossa volta, né? Parece que esse aquecimento da terra ele está aumentando cada dia mais, e aí você olha para essas profecias, você começa a entender mais ou menos como as coisas poderão acontecer, né? Porque realmente, a cada dia que passa, nós estamos sentindo que o clima está esquentando, né? Que o clima está ficando mais quente, né? Mas, queridos, eu não vim aqui falar sobre essa temática nessa noite. É uma temática interessante, mas eu não vim falar sobre isso hoje. Fake ou fato? Quem já ouviu isso? Fake ou fato, né? Fake, o que significa fake? Mentira, né? E fato, verdade, né? Então, está muito comum essa expressão nos dias de hoje, porque existe hoje muito engano, né? Muita mentira, muita coisa que parece verdade e não é, e aí a gente precisa atentar aos fatos, né? E hoje eu quero pensar com vocês sobre não despreze os fatos, para que você não seja vítima do fake. Não despreze os fatos, para que você não caia no fake, né? Não despreze aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, aquilo que não pode ser desprezado, porque é consistente, é real, é verdadeiro, é concreto, para que você não entre num caminho que vai te levar ao engano, né? E quantos aqui conhecem a história do profeta Jonas? Levanta a mão aí. Então, a história do profeta Jonas é bastante conhecida na Bíblia, né? Fala de um profeta que Deus fala com ele para que ele saia, né, da onde ele está, e ele vai a Nínive, ali pregar o arrependimento, porque Deus queria levar o povo de Nínive ao arrependimento. Deus queria salvar aquele povo, Deus queria evangelizar aquela nação, aquela cidade de Nínive. Mas Jonas, ele endureceu seu coração, ele comprou uma passagem, entrou no navio e foi para Jope. Ele achou que essa seria a melhor decisão que ele poderia tomar naquele momento, né? E tem uma frase que me chama muita atenção aqui, que diz assim, que Jonas fugiu da presença de Deus. Então eu vou estar lendo aqui, e aí você acompanha, né? Vou ler o livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Se você tiver Bíblia na mão e quiser me acompanhar na leitura, fica à vontade. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1, diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu à minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir, olha só, para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar
uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Ou seja, não tinha jeito de escapar, ele era o responsável pela situação. Queridos, fatos, né? O que é um fato? Mateus, não precisa definir, né? Eu sei que você vai ficar pensando aí, mas fato é um acontecimento, né? É algo real, é um acontecimento que ele é interpretado como real, como verdadeiro. Ele é comprovado cientificamente muitas vezes, porque o fato ele surge das ações humanas, das escolhas humanas, mas ele também surge das forças da natureza, né? Às vezes uma tempestade que vem, arrasa um local e cria ali uma tragédia, é um fato trágico, que independe da vontade do homem, que independe da força humana. Acontece aquele fato que é traduzido como uma tragédia, mas por forças da natureza. E também os fatos acontecem também pela vontade soberana de Deus. Então, uma coisa nós precisamos entender: fatos, eles independem do que nós gostamos ou do que nós queremos. Então você fala assim: eu não gostei do São Paulo ter ganhado a Copa do Brasil hoje. Aí o fato diz para você: não tem nada com isso, aconteceu, né? É um fato que hoje o São Paulo ganhou a Copa do Brasil pela primeira vez, ficou marcado na história, né? Esportiva desse clube, né? Como foi um fato também o que aconteceu no Rio Grande do Sul alguns dias atrás, que vamos dizer assim, aquele volume de água que passou ali na cidade, destruiu com muitas casas e trouxe dor, sofrimento a muitas pessoas. Então, existem fatos que geram alegria, comemoração, celebração, como também existem fatos que geram tristeza, dor, sofrimento, perda, né? E os fatos também, eles não dependem do que você aprova ou não aprova. Eu aprovo isso eu não aprovo. O fato também não respeita isso, ele acontece independente do que você aprova ou do que você não aprova, né? Fatos acontecem, e fatos são reais, e fatos precisam ser considerados, né, na nossa vida, para que a gente possa entender muitas vezes qual é a melhor atitude a ser tomada. E por que eu estou falando por que eu estou dando essa introdução falando sobre fatos, o que significa um fato, o que é um fato? Porque eu quero falar de fatos espirituais, porque assim como existem fatos climáticos, fatos esportivos, fatos, irmãos, nos mais diversos aspectos da nossa vida, também existem fatos espirituais, e é com eles que eu quero trabalhar nessa noite. Quando eu olho para a vida do profeta Jonas, por exemplo, eu vejo muitos fatos espirituais que haviam na vida dele e que interferiram significativamente na vida dele, como servo de Deus, como profeta de Deus. E muitas vezes eu penso que muitos desses fatos espirituais que estavam presentes na vida do profeta Jonas, que interferiram de certa forma ou no progresso ou no fracasso de Jonas, também podem estar relacionados com a minha vida e com a sua vida hoje. Então, quando Deus fala com Jonas, Deus diz para Jonas: Jonas, vai a Nínive e prega o arrependimento àquele povo. Irmãos, Deus ele é reconhecido no Velho Testamento como Deus da nação de Israel. Porém, irmãos, quando eu vejo ele agindo através da vida do profeta Jonas, mandando ele ir à cidade de Nínive, que era a capital da Síria,
que era vamos dizer assim, um império inimigo do povo de Israel, eu vejo que aqui Deus está mostrando que Ele escolheu uma nação para o representar na terra, porém Ele não é Deus exclusivo de uma nação só, Ele é Deus de todas as nações, Ele é o Deus que ama todas as nações. Ou seja, no coração de Deus cabe o israelita, mas também cabe o ninivita. No coração de Deus cabe o brasileiro, mas também cabe o japonês, o americano, o africano, o europeu. Enfim, cabe todo mundo, porque Deus, Ele não é Deus de uma nação, Ele é Deus de todas as nações. Amém? Ele é Deus de todas as nações, Ele é Deus que ama todos os povos. E Jonas, ele é considerado no Velho Testamento o único profeta que Deus levantou para não falar com Israel. Todos os demais profetas que foram levantados, eles tinham a missão dada por Deus de serem porta-vozes de Deus ao povo de Israel. Jonas não, Jonas ele foi um profeta missionário, ele foi enviado a uma nação pagã para pregar o arrependimento, porque Deus queria conversão de almas também ali naquela cidade. Porém, Jonas, ao receber o recado de Deus, Jonas disse: eu não vou. E ele fugiu da presença de Deus. E aqui, irmãos, eu vejo que existe um primeiro fato que eu e você precisamos considerar na nossa vida, para que a gente não venha a sofrer desnecessariamente. E o primeiro fato que a gente precisa considerar é que a vontade de Deus sempre prevalecerá sobre a nossa vontade. Amém? A vontade de Deus sempre vai prevalecer sobre a nossa vontade. Irmãos, entre a vontade de Deus e a vontade de Jonas, qual que prevaleceu? A de Deus. Entre a minha vontade, a sua vontade, a vontade de Deus, que vontade vocês acham que vai prevalecer no final, se elas estiverem em conflito? A vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus prevalece sempre. A vontade de Deus sempre prevalecerá. Isso é um fato inquestionável, é um fato que nós não podemos ir contra ele. A vontade de Deus sempre prevalece. Tanto é que quando Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, ele diz assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Aonde? Assim, na terra como no céu. Em outras palavras, a preocupação que a vontade de Deus fosse feita na terra, como ela é feita, como ela já é feita no céu, também era uma preocupação de quem ora. Assim como a vontade de Deus é feita lá em cima, ela tem que ser feita aqui embaixo. E ali, irmãos, havia um homem indo na contramão da vontade de Deus. Havia um homem que se sentiu, irmãos, no direito, na petulância de peitar Deus. Sabe, é estranho isso, mas ele entrou numa dividida com Deus. E a pior coisa que o ser humano ele pode fazer na sua vida é ele entrar numa dividida com Deus. É um péssimo negócio você entrar numa dividida com Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus sempre prevalecerá. A vontade de Deus sempre prevalecerá. E às vezes o ser humano ele está ficando nos dias de hoje assim tão alimentado do seu ego, que ele se acha no direito de peitar a Deus, de ir contra Deus, de achar que ele pode fazer algo contrário à vontade de Deus prevalecer. Não tem como, irmãos, não tem como. O problema muitas vezes do ser humano é que o ser humano ele faz planos e ele coloca Deus dentro dos seus planos, ao invés de querer entrar nos planos que Deus já fez para a sua vida. Esse é o grande problema de muitas pessoas. Às vezes as pessoas elas fazem planos, elas criam projetos, mas elas não param para perguntar para Deus qual é o plano que Deus tem para a sua vida. E aí o que acontece? Muitas vezes Deus cria um plano totalmente diferente daquilo que a pessoa idealizou para ela, e aí ela começa a brigar com Deus, ela começa a entrar num conflito com Deus, ela começa a bater de frente com Deus, e em consequência disso ela começa a fracassar e a sofrer, porque ela começa a ver os seus projetos indo para o buraco, ela começa a ver os seus projetos fracassando. Por quê?
porque ela está batendo de frente com Deus. E muitas vezes, quando a gente faz as coisas, planeja as coisas, não coloca, irmãos, o nosso coração, a humildade devida que nos leva a perguntar a Deus se estamos certos naquilo que estamos fazendo, e aí as coisas começam a dar errado, a gente fala, é o diabo, porque a gente sempre tem que culpar alguém, menos a gente mesmo, né? E nada melhor do que culpar o chifrudo, né? Ele está aí. É muito fácil a gente pegar e jogar a culpa no diabo. Foi o diabo, mas muitas vezes não é o diabo, irmãos. Muitas vezes nós temos que ter a coragem de reconhecer que a culpa é nossa, dos desígnios errados que estão no nosso coração. Não pense que você é bonzinho, irmãos. A Bíblia diz que todo ser humano, ele tem um coração enganoso, sim ou não? A Bíblia, o profeta Jeremias diz que mais enganoso que todas as coisas é o coração do homem. Quem o conhecerá? Porém eu, Senhor, provo os pensamentos e o coração do homem, para dar a cada um segundo as suas obras. Em outras palavras, irmãos, dentro de nós existe um coração enganoso que precisa ser domado, que precisa ser orientado, precisa ser conduzido por Deus. E muitas vezes a gente pensa que a gente está acertando e às vezes a gente está errando. Então, não despreze os fatos, para que você não comece a cair na via do engano. Porque o que aconteceu? Jonas começou a cair na via do engano. Ele começou a se enganar sobre os resultados que ele teria ao ter aquela atitude. Porque eu imagino, irmãos, que ele achou que ao fugir da presença de Deus, ao ignorar a vontade de Deus, ao dizer não para Deus, pagar aquela passagem ali em Jope para ir para Tarsis, ele achou que tudo ia dar certo. E aí de repente tudo começou a dar errado. Tudo começou a dar errado. Irmãos, nós temos que entender o seguinte: nós não podemos ignorar o fato de que a vontade de Deus sempre vai prevalecer sobre a nossa vontade. Nós vivemos hoje um tempo em que as igrejas cristãs, elas estão pregando um evangelho muito antropocêntrico. O que é isso, pastor? É um evangelho muito centrado no homem, na vontade do homem, nas vaidades do homem, nos desejos do homem. Ou seja, faça uma corrente assim, dê 5 pulinhos assim, e você vai conseguir o que você quer, e você vai conseguir isso, e você vai conseguir aquilo. Ou seja, tudo como se nós fôssemos o centro das atenções. E eu quero dizer para você nessa noite, não fica triste comigo, nem eu, nem você, nenhum de nós aqui é o centro das atenções. Quem é o centro das atenções é Jesus. Quem precisa voltar a ser o centro das atenções, irmãos, na nossa vida é Jesus. Às vezes eu fico envergonhado, irmãos, quando eu olho para a minha vida e vejo que às vezes eu também estou me deixando influenciar por essa visão errada do evangelho dos dias atuais. Quando eu vou pesquisar na história dos cristãos lá de trás, que começaram a evangelizar o mundo, irmãos, você já estava meditando na história dos morávios, que era um povo puritano inglês, missionários, que eles juntavam dinheiro, eles juntavam uma grande quantidade de dinheiro, e hoje as pessoas às vezes juntam uma grande quantidade de dinheiro para comprar uma casa, ou para comprar um carro, ou para, enfim, fazer uma reforma na casa que já tem. Eles juntavam uma quantidade de dinheiro para eles pagarem uma passagem no navio, para eles poderem ir numa outra nação evangelizar pessoas. O dinheiro que eles tinham, eles investiam em pessoas, eles investiam na salvação de outras almas. Aí eu olho para essa situação e falo, meu Deus, parece que é algo tão distante da nossa realidade de hoje. Hoje um crente falar que ele vai juntar dinheiro para ele evangelizar, para ele investir em pessoas, dá a impressão que ele é um ET, que ele é uma pessoa que está fora da casinha, que é uma pessoa que está assim, não está assim no seu juízo perfeito. Porque para você estar em sintonia com os demais, você tem que estar juntando dinheiro para investir em você mesmo, nas suas coisas. E aí, irmãos, eu fico pensando
que hoje o cristianismo que é pregado é esse, né? Junte dinheiro, ganhe dinheiro, construa seu império na terra. Irmãos, mas eu fico preocupado porque tudo que nós construímos aqui vai ficar aqui. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante assim, que caixão, ele não tem depósito, ele não tem um departamento à parte para você levar as suas coisas. Ali só vai você. Tudo fica. O carro que você gostava de dirigir, outro vai dirigir no seu lugar. Imaginou aquele ponto preto aí, Lourenço? Ou HRV? Enfim, irmãos, tudo que é nosso aqui é passageiro. Está nas suas mãos por um tempo. Nós não sabemos, irmãos, quando é que vai chegar a nossa ficha. Sabia que você está numa fila para ir para a eternidade? E cada um de nós está com uma ficha na mão, e a gente não sabe em que lugar da fila a gente está. Mais uma hora essa ficha chega, e nós temos que parar para pensar, irmãos, que a gente não sabe, né? A gente não tem ideia de quando isso vai acontecer. Então a gente tem que se preocupar não tanto com o que nós queremos, mas com o que Deus quer das nossas vidas. Amém, igreja? A gente tem que se preocupar com o que Deus quer de nós, irmãos. Porque o problema, presta atenção no que eu vou dizer para você aqui. O Mateus está segurando a minha neta ali, lindona. Tem outra lindona também por aí, mas eu quero que você preste atenção em mim. O problema, irmãos, não é nós entendermos a bondade de Deus, não é nós entendermos a vontade soberana de Deus, e o fato de que Deus trabalha em favor de cada um de nós em Cristo Jesus. Esse não é o problema. O problema não é nós entendermos que Deus é bom, que a vontade dele é boa, que a vontade dele é soberana, que ele trabalha em favor das nossas vidas. Esse não é o problema. O problema é a resposta que Deus está esperando de nós e ele não tem. O problema é a resposta positiva que muitas vezes Deus está esperando de você, que Deus está esperando de mim, e ele não tem. Porque quando Deus foi atrás de Jonas, ele esperou de Jonas uma resposta, sim ou não? E a resposta não veio. Jonas simplesmente fugiu e não deu a resposta que Deus esperava. Irmãos, qual é a resposta que nós estamos dando a Deus com o nosso compromisso? Qual é a resposta que nós estamos dando a Deus com a nossa dedicação ao reino dele, à sua obra, ao ministério que ele tem colocado em nossas mãos? Qual é a resposta que nós estamos dando a Deus com a nossa alegria, com o nosso prazer em estar na sua casa, em cultuá-lo, em ler a sua palavra, em estar, irmãos, na presença dele em oração? Qual é a resposta que nós temos dado a Deus com as nossas atitudes, com as nossas decisões, quando nós temos a opção de fazer o que ele quer e deixar de lado o que nós queremos? Qual é a resposta que nós temos dado a Deus quando nós temos que optar entre os nossos projetos, os nossos planos e os planos de Deus? Qual plano você tem abraçado com mais força? Os planos de Deus na sua vida ou os seus planos? Quais planos você tem abraçado com mais força hoje? Aqueles que nasceram no seu coração e muitas vezes baseada numa disposição pecaminosa, ou aqueles planos que Deus criou para você, para fazer de você uma bênção? Quais são os planos que você tem abraçado? Qual é a resposta que nós temos dado a Deus, irmãos? Hoje, eu vejo assim, existe um outro fato dentro desse fato, já que a gente está falando de fato. É fato, e a psicologia confirma, que todas as vezes que uma pessoa ela é confrontada com algo que ela não crê, que ela não aceita, ou que ela é confrontada com uma situação que de certa forma ataca algo que ela deseja, ela ignora, ela finge que não é com ela. Vou repetir: quando uma pessoa ela é confrontada com uma proposta que ela não crê, que ela não aceita, ou que confronta algo que ela gosta, mas que ela tem que deixar,
ela fecha o coração e ignora. E hoje em dia, dentro da igreja, nós temos pessoas assim. Nós gostamos de ouvir de um Deus que abençoa, amém, irmãos? Amém, irmãos? Um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que restaura, um Deus que faz milagres, um Deus que faz maravilhas, um Deus que dá dinheiro. A gente gosta de ouvir isso. Mas quando vem uma palavra que me confronta, dá vontade de ir no banheiro, surge uma vontade doida, né? De ir ao banheiro, de tomar água, de sair para fora do templo, dar uma arejada na cabeça. Por quê? Porque algo dentro de mim não quer se abrir para aceitar aquele fato que eu preciso aceitar, para que eu possa viver o que Deus quer, para que eu possa viver o que Deus deseja que eu viva, porque o que Deus quer para mim é melhor do que aquilo que eu quero. Amém, igreja? Então, quando eu penso nisso, eu penso ali em 2 Timóteo, né, quando você vai lá para a segunda carta de Paulo a Timóteo, você encontra Paulo falando com Timóteo, dizendo o seguinte, 2 Timóteo 4, versículo 2: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrige, exorta, repreenda, com toda longanimidade e doutrina. Olha só, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos. E essa coceira nos ouvidos não é aquela coceirinha de cera não, viu, irmãos? Porque às vezes cera dá coceira nos ouvidos, né? Não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, que falem conforme as suas próprias concupiscências. Em outras palavras, sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que acontecerá nos últimos dias? Que as pessoas terão dificuldade, o ser humano vai estar tão centrado em si mesmo, tão centrado no seu ego, tão centrado nas suas vontades, que o ser humano não vai querer ouvir o que Deus quer falar. O ser humano não vai querer ouvir o que Deus quer falar quando Deus estiver falando de correção, quando Deus estiver falando de conserto, quando Deus estiver falando de coisas que confrontem. O que vai acontecer? Vai dar coceira nos ouvidos. Aí essas pessoas vão amontoar para si doutores, pastores, sacerdotes, líderes espirituais, que falem o que eles querem ouvir. E o pior, irmãos, que tem dois personagens interessantes aqui: as pessoas que querem ouvir o que gostam, e aqueles que vão falar o que as pessoas gostam. Ou seja, vai ter as duas coisas. Vai ter o camarada que vai deixar de falar o que Deus quer para falar o que as pessoas querem, e vai ter as pessoas que não querem ouvir o que Deus quer falar e vão buscar pessoas que falem o que elas desejam ouvir. E aí eu quero dizer para você, crente, que está aqui nessa noite, com todo o carinho que eu tenho pela tua vida, eu e você não estamos aqui para ouvir o que nós gostamos, nós estamos aqui para ouvir o que nós precisamos. Amém? Porque se você não ouvir o que você precisa, você não será sarado, você não será transformado, porque o discurso de bajulação te acomoda no pecado, o discurso de bajulação te acomoda no erro, e você no erro não vai ser abençoado, você vai descer para uma situação de fracasso. E eu quero dizer para você, querido, o Deus que te salvou, Ele não quer o teu fracasso, Ele quer a tua vitória, amém? Só que Ele fala com você como um pai, Ele não fala com você como um enganador, Ele fala com você como um pai, que cuida do filho. E nós como filhos não precisamos só de encorajamento, a gente precisa ser corrigido, a gente precisa ser de puxão de orelha, a gente precisa de um toque quando a gente está errando, irmãos, porque nos últimos dias que nós estamos, eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias,
Você olha aqui os verbos que o apóstolo Paulo empregou para Timóteo, presta atenção, olha só, ele diz assim: corrija, repreenda, exorta. 3 verbos só relacionados ao quê? A conserto. Não tem nenhuma aqui de encoraja. Os irmãos pararam para pensar nisso? Mas por quê, pastor? Porque os últimos dias serão dias em que a gente vai errar com mais facilidade. Amém, igreja? Você pode ouvir uma palavra abençoada aqui nessa noite, mas amanhã ou depois da manhã você pode esquecer tudo que você ouviu aqui e o seu coração está sendo tentado a se desviar. Por quê? Porque hoje é muito mais fácil andar no erro do que andar na verdade. É muito mais fácil você guardar mágoa, é muito mais fácil você desprezar pessoas que te ferem, é muito mais fácil você caminhar em direção aos prazeres da carne, do que você ficar firme no propósito de viver uma vida de santidade. Nós vivemos num mundo extremamente corrompido, igreja. Nós estamos vendo aí, o Rodrigo abriu o culto aqui, falando do que está acontecendo hoje. O sistema está trabalhando para corromper os valores, os valores e os bons costumes. Imagina você dividir um banheiro numa escola, homem, mulher, menino, adulto. E se acontece um estupro, uma violência sexual, uma criança que é violada sexualmente na sua tenra idade, ela tende a ter problema na sua sexualidade a vida inteira. Então isso não é brincadeira. Nós estamos vivendo num mundo onde nós estamos sendo induzidos, e em muitos momentos nós estamos sendo forçados a aceitar o que é errado. Vocês conseguem entender isso? E quando você se posiciona corretamente, você é criticado, você é discriminado, você se torna alvo de dedos apontados contra você de todas as direções. O que eu estou falando aqui vai aparecer no YouTube, né? Mas, como já foi dito alguns dias atrás, não existe criança trans, não existe um terceiro gênero a não ser o gênero feminino e o gênero masculino, né? Porém, nos dias de hoje, as pessoas querem, a sociedade quer que a gente aceite isso, né? Só que no céu não tem jeito, irmãos. Como é que vai fazer? No céu não tem. E a gente tem que preparar as pessoas para morar onde? Você tem que preparar as pessoas para morar no céu, né? Então aqui embaixo, mas aqui foi baixado um decreto que eu posso mudar o meu nome de Paulão para Roberta. Aqui foi baixado um decreto que eu posso tirar o meu órgão, né, que eu nasci com ele, e colocar um outro totalmente diferente. Pode baixar 1001 decretos na terra, mas nenhum decreto humano muda o decreto de Deus. Porque no dia do juízo final, o nome que vai estar lá não é um nome social, é o nome da pessoa como ela nasceu. E é isso que a gente tem que entender. Qual é o seu nome social? Não tem nome social. O meu nome é o nome que eu nasci, com o sexo biológico que eu nasci, dentro do qual eu fui gerado. Irmãos, no livro da vida só vai ter um nome: o nome que você nasceu e que você foi registrado no cartório de acordo com o seu gênero estabelecido dentro da sua biologia humana, né? Porque quem define o sexo do ser humano é Deus, e Deus não errou quando Ele fez isso. Amém, igreja? Porque quando as pessoas dizem isso, elas estão dizendo que Deus errou. Deus não errou ao fazer o Larisson um homem. Deus não errou ao fazer o pastor Gaudilei um homem heterossexual, a Isadora uma mulher heterossexual. Deus não errou, irmãos. Porém a sociedade está querendo nos convencer que existe um outro caminho. Por isso que eu falo, contra fatos não há. Contra fatos não há o que, irmãos? Argumento. Fato é fato, fake é fake. Tem muita gente vivendo uma vida fake, né? Uma vida de engano. Por quê? Porque está enganado pelo diabo, está enganado pelos valores enganosos, pervertidos dessa terra. Os valores que devem fundamentar quem nós somos estão aqui, ó. É por esses valores que você será julgado. Jesus diz assim:
eu não vim julgar ninguém. Amém, irmãos? Eu vim salvar o que se havia perdido, ponto. Só que ele diz: porém, esta palavra, ela vos julgará no último dia. Em outras palavras, é em cima dessa palavra aqui que nós seremos julgados. O que nós aceitamos de certo ou de errado, o que nós aceitamos que é fato ou que é fake, tudo será revelado aqui. Então nós vivemos hoje numa sociedade de Jonas. O que é uma sociedade de Jonas, pastor? É uma sociedade de gente que está fugindo da presença de Deus, que está fugindo da vontade de Deus, que está batendo de frente com Deus, que está dando de testa com Deus. É uma sociedade de Jonas. Mas Deus ama essa sociedade com todos os erros que ela tem. Amém, igreja? Graças a Deus Ele nos ama. Graças a Deus Ele ama a sua vida. Ele ama cada um de nós. Irmãos, todas as vezes que nós não queremos ouvir o que Deus tem a nos dizer, nós estamos nos desviando da vontade de Deus, estamos indo em direção ao erro, estamos fracassando no sentido de alcançar o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Se você vai lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 53, você vai encontrar Jesus dialogando com as pessoas para quem Ele multiplicou pães e peixes. E aí Jesus diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida em si mesmo. Sabe o que as pessoas disseram quando elas ouviram esse discurso? É duro demais, não dá para ouvir isso não, não dá para aceitar isso não. E aí o que eles fizeram? Eles deram as costas para Jesus, foram embora. Aí Jesus olhou para os 12 e disse: e aí, vocês também não querem me abandonar? E aí Pedro disse assim: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Irmãos, quando nós não queremos ouvir o que Deus tem a nos dizer, nós corremos o risco de dar as costas para Deus, como aquela multidão deu. Hoje dentro das igrejas tem muita gente correndo o risco de dar as costas para Deus. Por quê? Porque o coração está se endurecendo, o coração está se afastando da presença de Deus. Você que está aqui hoje, se você está recebendo essa palavra, é porque Deus está cuidando de você, é porque Deus está cuidando do seu coração, é porque Deus está cuidando do seu interior, porque Ele não quer que você se perca. Jonas é o exemplo de alguém que se perdeu por um tempo, e sofreu por isso, porque, irmãos, quando ele sai da presença de Deus e entra no barco, o que vem sobre o barco, irmãos? Em Larissa? Tempestade. A Larissa está ligada em mim aqui, né? Vem uma tempestade, irmãos. Quem que mandou aquela tempestade? O diabo? Hein, Jaqueline? Foi Deus. Você sabia que existem tempestades na sua vida que quem envia é o próprio Deus? Para te acordar do seu sono profundo. Porque Jonas estava dormindo lá no porão do navio, um sono profundo. Um sono profundo de indiferença. Irmãos, ele estava lá acomodado, e aí Deus mandou uma tempestadezinha bater no barco dele, para ele acordar, para ele sair daquela situação, para ele perceber a burrada que ele fez, o erro que ele cometeu. E muitas vezes é assim, irmãos. Aí eu entro num outro fato, o fato de que Deus não desiste de nós quando nós falhamos. Ele prefere tratar conosco, para nos levar ao arrependimento e à mudança. O que Deus quer de mim e de você? Muitas vezes quando nós erramos, arrependimento e mudança. Arrependimento e mudança. Ele não desiste da gente. A gente erra, a gente dá uma de Jonas,
A gente dá uma de teimoso, vai na direção errada. Aí Deus trabalha as circunstâncias da vida, porque a gente não quis ouvir, então Ele manda a circunstância, né? Quando a gente não quer ouvir, Deus trabalha através do quê? Das circunstâncias, dos problemas. As portas começam a se fechar na sua vida, os seus planos começam a naufragar, os problemas começam a ficar maiores do que as vitórias. E aí o que acontece? Não tem jeito, você tem que repensar a vida. E aí o que acontece, irmãos? A tempestade vem, todo mundo fica apavorado até descobrir que é Jonas. Aí qual é a solução? Jonas mesmo dá a solução: me joguem no mar. Ele é jogado no mar. Olha só, olha a solução aí, Lourenço: me joga no mar, né? Joga o camarada no mar. Aí aparece um grande peixe. Irmãos, eu só acredito porque está na Bíblia. Eu só acredito porque está na Bíblia, porque eu fico pensando assim: uma pessoa no estômago de um peixe tem suco gástrico, o cara tinha que ser dissolvido lá dentro, sim ou não, irmãos? Pensando cientificamente, né? Pensando na biologia das coisas. Aí ele fica 3 dias lá, irmãos. Ô cara ruim de ser dissolvido, hein? Era o tal do Jonas. Ele fica 3 dias. Na barriga de um peixe deve ser tudo escuro, né? Então, imagina 3 dias na escuridão. Na barriga de um peixe, será que é cheiroso, irmão? Cheira boticário? Será que cheira natura? Irmãos, será que cheira isso, irmã Elê? Não, né? Eu imagino que dentro da barriga de um peixe o cheiro deve ser terrível. Então ele está num lugar escuro, mal cheiroso, um lugar de morte. Só que lá dentro daquela barriga daquele peixe ele ora. Aí o crente ora, né? Aí o crente ora. Aí ele orou, ele clamou ao Senhor, se arrependeu, falou: Senhor, eu vou para onde o Senhor quiser agora, Senhor. É para Nínive, eu vou. O que Deus tem que fazer para mudar o coração de um camarada, né? Aí ele se arrepende. Aí ele resolve ir para Nínive. E aí o peixe vira um submarino, irmãos. Chega lá na praia, gospe o Jonas lá. E ele sai com os olhos cheios de fogo. O texto diz que ele sai com os olhos como chama de fogo. E ele vai evangelizar toda a cidade. Irmãos, a palavra de Deus diz que Jonas, ele foi o missionário mais bem sucedido na sua tarefa. Toda a cidade se converteu. Não teve um ninivita que não se arrependesse dos seus pecados. Ou seja, 100% de aproveitamento. Mas teve que ser tratado, teve que passar por um tratamento de Deus, teve que dormir na barriga de um peixe, teve que ver uma tempestade, né? Teve que rever os seus caminhos. Então, irmãos, eu digo para você o seguinte: como que a vontade de Deus está sendo tratada por você hoje? Com que seriedade você tem tratado a vontade de Deus na sua vida, né? Eu acredito assim, que nós não precisamos sofrer para mudar. Tem uma frase que diz assim, que não vou usar o termo, aquele que não quer aprender, né? Ele erra e não aprende. O inteligente, ele aprende com seus próprios erros. E o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Aí o que você prefere ser dos três? O que erra e nunca aprende? O que aprende com seus próprios erros? O que olha o erro dos outros e fala: opa, já aprendi. Irmãos, está na nossa mão. Ser sábio, ser inteligente, ou ser aquele que não aprende, isso está nas nossas mãos. Isso cabe a cada um de nós, né? Nós que estamos aqui precisamos olhar para a vida de Jonas e entender que Deus está falando conosco. Existe mais um fato, irmãos, o fato de que todas as vezes que nós errarmos conscientemente, sempre que nós errarmos ou desobedecermos a Deus conscientemente, nós traremos sobre a nossa vida situações desastrosas, sempre. Isso é um fato que você não pode fugir dele. Quem foi o primeiro casal que errou na terra, irmãos?
Gabriel? Adão e Eva. Qual foi a consequência, irmãos? Pecado, a morte, só morreu, né? Tipo assim, a consequência, só a morte. Irmãos, não tinha morte. Por causa de uma desobediência consciente, a morte surgiu, apareceu. Irmãos, quando a gente erra conscientemente, a gente traz situações desastrosas sobre a nossa vida. Isso aconteceu com Adão, com Eva, isso aconteceu com Saul, isso aconteceu, irmãos, com inúmeros crentes na Bíblia, né? Sansão, irmãos. Sansão, ele foi um dos grandes juízes da Bíblia. Ele ficou conhecido pela sua grande força. Sansão meio que é comparado a um personagem desses de quadrinhos e de desenho, né? Desses super-heróis que recebem poderes para vencer os seus inimigos. Mas era isso mesmo. Sansão recebeu uma força descomunal para vencer os seus inimigos no campo de batalha. Mas como juiz ele também era nazireu. E como nazireu, ele tinha 3 mandamentos ou 3 regras que ele tinha que obedecer. Um nazireu não podia tocar em cadáver, um nazireu não podia ingerir bebida alcoólica, e um nazireu não podia cortar os seus cabelos. Essa era a condição do nazireado. Porém, o que Sansão fez? Ele desobedeceu essas 3 regras estabelecidas dentro da vontade de Deus para um nazireu. Ele tocou num cadáver quando ele tocou no corpo do leão, ele ingeriu bebida alcoólica e por fim, ele acabou revelando o seu segredo a Dalila, o segredo da sua grande força, e ali os seus cabelos foram cortados. E qual foi a consequência de tudo isso? Ele perdeu a sua força. E por fim, ele também foi escravizado. Os filisteus cegaram, né, tiraram a sua visão, e ele acabou morrendo cedo, acabou morrendo antes da hora. Por quê? Porque desobedeceu conscientemente à vontade de Deus. Todas as vezes que nós desobedecemos conscientemente à vontade de Deus, nós traremos consequências desastrosas sobre a nossa vida. Eu também me lembro de Acã, né? Quando o povo entra na terra prometida, e ali eles já enfrentam o primeiro desafio, que é caminhar em torno das muralhas de Jericó até que elas caiam. E ali, irmãos, Deus deu uma grande vitória ao seu povo. E quando as muralhas caíram, o povo se apoderou daquela cidade. Porém, havia uma instrução dada pelo Senhor a todos os homens, a todos os guerreiros que estavam ali, fazendo parte daquele grande exército vitorioso que Deus levantou para tomar aquela cidade, que eles não se apoderassem de nenhuma vamos dizer assim, que eles não se apoderassem daquilo que pertencia àquele povo, porque os pertences daquele povo eram amaldiçoados. Porém, Acã não levou a sério essa orientação, e conscientemente ele desobedeceu a Deus, levou para dentro da sua tenda coisas amaldiçoadas. E o que aconteceu com ele? Ele foi morto, né? Por quê? Porque desobedeceu conscientemente à vontade de Deus. Saul, primeiro rei de Israel, tinha tudo para dar certo, irmãos. Porém, o que aconteceu num belo dia, quando ele recebeu a instrução dada por Deus através do profeta Samuel, de que ele deveria lutar contra os amalequitas, vencer o exército amalequita e passar ao fio de espada todos, e não poupar ninguém e nem os animais. E o que ele faz? Ele desobedece conscientemente esta ordem. E o que aconteceu com ele? Perdeu o trono, perdeu a condição de ser rei. Deus levantou outro e colocou no seu lugar. Por quê? Porque ele desobedeceu conscientemente à vontade de Deus. Todas as vezes que nós desobedecemos conscientemente à vontade de Deus, nós traremos consequências desastrosas sobre a nossa vida. Isso é um fato bíblico, isso é um fato espiritual que nós não podemos negligenciar. Então eu quero encerrar aqui essa palavra dizendo o seguinte a toda a igreja que está aqui, a toda a igreja que vai assistir essa palavra através do YouTube. Eu quero dizer para você que o propósito essencial dessa mensagem é despertar o seu coração para a grandeza e importância de se valorizar a vontade de Deus, a vontade de Deus. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão dando de ombro
estão dando de ombro para a vontade de Deus, estão dando de ombro para aquilo que Deus quer, não estão nem aí para o que Deus quer, para o que Deus deseja, e na realidade esse é o caminho para o fracasso. Jonas, quando Deus revelou a ele a sua vontade, Jonas desprezou a vontade de Deus, Jonas desdenhou da vontade de Deus, e diferente de Jonas, o que Deus quer de nós é que nós, ao invés de desprezarmos a sua vontade, de nós, irmãos, fazermos pouco caso da sua vontade, Deus quer que a gente honre a sua vontade, Deus quer que a gente caminhe em direção à sua vontade e não fuja da sua vontade. Deus quer que a gente cumpra a sua vontade, porque esse é o caminho para nos levar à vitória com Deus. Esse é o caminho para nós sermos abençoados, mas também é o caminho para que nós possamos ser um canal de bênção nas mãos de Deus. O melhor lugar que nós podemos estar, irmãos, é no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus. Quando nós nos preocupamos em fazer o que Deus quer, quando nós nos preocupamos em entender, em procurar descobrir e procuramos valorizar aquilo que Deus quer das nossas vidas e aplicamos o nosso coração a fazer o que Deus quer, caminhando para o centro da sua vontade, nós estamos nos colocando num lugar de bênção, nós estamos nos colocando numa situação onde nós seremos totalmente protegidos por Deus, onde nós seremos totalmente abençoados por Deus, aonde nós teremos Deus ao nosso lado dizendo: filho, filha, porque você se preocupou em fazer a minha vontade. Quando você clamar, eu vou dizer: eis-me aqui. Quando você precisar de mim, eu estarei ao seu lado dizendo: peça, e tudo que você precisa que eu faça, eu farei na sua vida. Por quê? Porque você está se preocupando em fazer a minha vontade. Hoje nós precisamos nos preocupar em fazer a vontade de Deus. Ele não nos salvou, Ele não nos libertou do inferno, do pecado e da morte eterna, para que nós ficássemos vivendo nesse mundo em torno da nossa vontade, mas para que nós aprendêssemos a viver em torno da vontade dEle, Deus não está interessado nos nossos bens, Deus não está interessado nas nossas conquistas aqui na terra, o interesse dEle não é no nosso dinheiro, nas nossas riquezas materiais. Deus está interessado em nós. Ele não quer aquilo que nós temos, Ele quer as nossas vidas, porque Ele quer nos levar para morar com Ele no céu, mas para isso nós temos que fazer a sua vontade, que esta palavra realmente venha entrar no seu coração, e renovar dentro de você a consciência de que Deus é Senhor, e de que você é servo, e de que à medida que você serve a Ele, de todo o seu coração, com alegria, e mais importante, por amor, reconhecendo que Ele te amou primeiro, e Ele demonstrou todo o seu amor pela sua vida, através do seu Filho, que morreu na cruz para pagar com o seu sangue todos os seus pecados, e você retribui com amor. Queridos, é isso que Deus espera de vocês, que Deus espera de mim. Servir a Deus dessa maneira é a melhor maneira de nós vivermos nesse mundo. Que Deus abençoe as nossas vidas, e que Ele nos dê sabedoria, força e capacidade para fazermos a sua vontade em todo o tempo. Aleluia. Deus abençoe a todos nós.